Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje vamos para o tema mais quente da atualidade, a Venezuela. A situação na Venezuela degradou-se nos últimos dias, a tensão aumentou muito e estamos a viver momentos, de alguma forma, críticos, com algum risco de violência. E, inclusivamente, há quem fala da possibilidade de se degenerar numa situação próxima da guerra civil. O que é que se passa? Passa-se que neste momento temos dois homens, duas figuras, que reivindicam o lugar de presidente. O presidente Nicolás Maduro, que é o autocrata que reivindica o lugar de presidente porque há uns meses atrás engendrou uma eleição para ser reeleito, uma eleição que não é reconhecida pela oposição, onde foi a eleição menos participada da história da Venezuela desde 1940, portanto, foi boicotada pela oposição, uma eleição que não foi reconhecida pela generalidade da comunidade internacional, mas que tem o apoio dos militares e está, por assim dizer, entrincheirado no Palácio de Miraflores e no poder. Por outro lado, temos o presidente da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional foi eleita em 2015. Parece essa eleição foi uma eleição que decorreu em condições reconhecidas pela comunidade internacional e a oposição ganhou essas eleições. O presidente da Assembleia Nacional veio reivindicar o lugar de presidente interino e prometer que convocaria eleições num prazo curto para regularizar a situação. Portanto, temos neste momento uma situação em que temos, por um lado, Nicolás Maduro apoiado por alguns países, nomeadamente a China e a Rússia, e, por outro lado, Juan Guaidó, que tem o apoio dos Estados Unidos, do Canadá e de um conjunto de países da América Latina, e poderá muito brevemente ter o apoio também da União Europeia, já que a União Europeia deu um prazo curto a Nicolás Maduro para convocar eleições, e Nicolás Maduro já disse que não ia convocar eleições. Portanto, estamos numa situação de tensão e impasse de que não se sabe bem como é que poderemos sair. Entretanto, do ponto de vista económico, a situação é cada vez pior. Jaime Gama, a diplomacia tem instrumentos para resolver um impasse destes quando alguém se entrincheira no poder, como é o caso de Nicolás Maduro? Sim, é difícil até porque as partes estão internacionalmente muito extremadas, é difícil porque o presidente Trump está numa posição bastante radical, embora uma posição, para além das sanções económicas, não tem nenhuma configuração de realização de operações militares, e também porque os russos e a China se colocaram, e Cuba naturalmente, fortemente do lado do presidente Maduro. Portanto, a via de uma negociação é uma via de que também, me parece, se excluiu a União Europeia depois de algumas hesitações, sobretudo da parte do primeiro-ministro espanhol, acabando por colar e articular com a posição norte-americana. O que é que o resto da América Latina vai fazer também é um pouco interrogado, porque o México resolveu descolar de uma postura muito crítica em relação a Maduro e repetir o que foi um pouco a política do México durante uma parte do sistema castrista. Isto é, colar a um dos lados para depois, entrando nesse processo, começar a perspectivar pontes para outras áreas. Mas o resto da América Latina vive um contexto político em que um certo apoio retórico à posição do presidente Trump é favorável, mas com a reserva, como já fez o presidente atual do Brasil, de que não pretende realizar nenhuma incursão
militar na Colômbia, na Venezuela. Portanto, a situação é uma situação em que há grande gesticulação e retórica do ponto de vista internacional, como o ultimato eleitoral da Comissão Europeia, da União Europeia, que não se presume que haja grande sequência, porque vamos ver as posições da União Europeia, não é agora ao dar o ultimato, é no último dia em que ele vai vigorar. E o que é que a União Europeia faz no dia seguinte em relação à coerência com essa linha, de sanções que podem para ser onde ele tomadas. voa o patamar? As sanções mais graves do que aquelas que já tomou os Estados Unidos é difícil, Sim. porque os Estados Unidos já congelaram contas, Sim. já foram mesmo aos dirigentes Os do Estados regime. Unidos também agora acabaram por tomar medidas nas sanções que fizeram, que vieram pôr a descoberto que até ao presente os Estados Unidos foram o maior comprador do petróleo venezuelano. Portanto, até ao presente também alimentaram com a compra do petróleo venezuelano o sistema vigente na Venezuela, o que não deixa de ser bastante interessante. Eram os principais. O petróleo venezuelano tem uma característica que é um petróleo pesado, não é? É um crudo muito pesado. Não é utilizável facilmente. Que não é muito utilizado facilmente. E as refinarias capazes de o tratar estavam quase todas no sul dos Estados Unidos. E, portanto, e agora os Estados Unidos, de certa maneira, confiscaram a favor de Juan Guaidó e também obrigam a que os pagamentos, inclusive por empresas americanas que continuem a comprar petróleo venezuelano, deva ser feito para fundos não transferíveis para o governo Maduro. Portanto, mantendo-se no circuito, mas não querendo afastar-se da presença nesse tipo de negócio petrolífero internacional. Pois bem, eu acho que neste contexto o que se vai passar será algo mais no plano interno. E no plano interno o que se vai ver é em que medida o movimento da rua para que Juan Guaidó está a movimentar-se é consistente, forte, vai resistir, vai se intensificar, em que medida esse movimento é capaz de projetar alguma influência dentro dos quartéis. E aqui, quando se fala de quartéis, tem que se falar dos quartéis do Exército, dos quartéis da Guarda Nacional, dos quartéis da milícia, e também entender o que é que hoje é o Exército cubano. O exército cubano, o exército venezuelano. O exército venezuelano. Não é completamente, é um lapso-língua que não é disparatado, porque não, há uma grande porque há uma cubanização. Há uma cubanização que foi feita ao longo do tempo. O exército venezuelano foi, como todos os exércitos daqueles países, muito criado na base da educação norte-americana dos seus quadros. E nilo tempore. Depois, como na Venezuela nunca houve uma guerrilha muito forte, o exército venezuelano acabou por não ser doutrinado completamente numa linha anti-guerrilha como foram os exércitos de outros países e rapidamente assimilou dos americanos não bem a parte da doutrina da segurança nacional, mas mais a parte da doutrina do desenvolvimento, que com o tempo foi evoluindo para uma cooptação bolivariana e chavista. Chávez, temos também que ter a noção que a Venezuela é um país de maioria mestiça sobre a componente étnica branca. E no exército, que é uma estrutura promocional na sociedade, predominam os mestiços. E quando Chávez começou por dar um golpe de Estado no tempo do governo Carlos Andrés Pérez, quando o governo Pérez teve que adotar... Sim, quando Pérez teve que aplicar um programa do FMI muito duro e depois teve que... A polícia disparou e fez dezenas de mortos, há ali um contexto emocional forte e Chávez faz um putsch a partir de umas unidades paraquedistas, foram 2, e já tinha começado por lançar
uma rede bolivariana, um network dentro das Forças Armadas, com essa doutrina de que as Forças Armadas devem ser parte do processo de desenvolvimento, mas levando esse discurso mais para uma esquerda social, não bem para uma esquerda leninista ou comunista radical, mas para essa componente. Portanto, misturando uma certa escola norte-americana. Uma componente nacionalista do bolivarianismo. Sim, misturando. Remeter para um autocrata certo, liderante e que fizesse simbiose um pouco também com as populações nativas, com a aspiração nacional das populações nativas. Portanto, essa síntese. Bom, Chávez ganha a eleição. Não nos esqueçamos que Chávez é amnistiado pelo presidente Caldera a seguir a Carlos Andrés Pérez, porque Chávez, ao que parece, a família tem uma origem na democracia cristã e também porque o presidente Caldera não queria cortar completamente com alguém que tinha estado em oposição a Carlos Andrés Pérez, seu rival político. Há ali um período de uma certa complicidade. Mas a verdade é que depois Chávez vai deparar com um golpe de Estado. E esse golpe de Estado é, quanto a mim, o golpe de Estado que marca a grande viragem do chavismo, designadamente no plano militar, porque Chávez aproveita para depurar o exército, retirar os comandantes onde se presume que possa haver eventuais tentativas de repetição do putsch e coloca pessoas da sua confiança muito na base da criação de uma nova elite mestiça no alto comando das Forças Armadas. Depois faz a mesma operação na Guarda Nacional e depois começam a constituir milícias populares muito endoutrinadas por ideais já de tipo defesa do socialismo, misturada com o papel social do exército. E, portanto, todo esse alto comando militar acaba por ficar muito integrado no regime e o Ministério da Defesa tem um papel essencial na endoutrinação, na mudança de pessoal e na fidelização. E, ao mesmo tempo, vai atribuindo também aos militares uma função importante no governo, uma função importante nas províncias, nas empresas, em certas áreas fronteiriças, até em atividades económicas irregulares, para que se deixam arrastar essas unidades. Portanto, há aí uma situação complexa e o chavismo inicial, que é o chavismo do movimento para a Quinta República, o bolivarianismo mais espiritualizado, vai cedendo lugar a algo que tem como elemento estruturador central essa aliança cívico-militar, como é chamada, e, portanto, não é tanto um movimento político, já que controla a situação, é um movimento político-militar, em que os militares também comungam desses mesmos ideais. Portanto, no contexto presente, o que interessa é saber se a oposição de Guaidó tem capacidade para fazer um levantamento nacional e se, do lado de Maduro, há a capacidade para empregar as forças repressivas de uma forma sangrenta, ou se a necessidade de o fazer leva a alguma fratura. Qual fratura? Com as milícias? Com a Guarda Nacional? Com que segmentos do Exército? E depois, será que num contexto quase de pré-guerra civil há uma parte das Forças Armadas que se distancia não só da oposição, como também de Maduro, e dá um golpe, que é um golpe de reposição dos militares no controle da situação venezuelana, mostrando uma certa equidistância a partir de uma reconstituição do regime militar, já só militar e não político-militar. Essa é a questão que está por vir. Agora parece-me que a Venezuela está mais entregue à dinâmica do seu processo interno do que propriamente ao que possa ser a gesticulação diplomática ou até das sanções. Jaime Nogueira Pinto, nestes processos internos e nestas dinâmicas, designadamente nas estruturas
militares, aparentemente Juan Guaidó parece apostar numa cisão entre as altas patentes, que são fiéis e bastante controladas pelo madurismo, portanto pelo regime, controladas e vigiadas, porque também há uma rede muito de segurança muito apertada e cada vez que há alguém que põe assim a cabecinha de fora é imediatamente cortada, e, digamos, as patentes médias e as patentes baixas, onde as dificuldades económicas, enfim, recentemente saíram notícias de que a população, e isso afeta seguramente, afeta também os próprios militares, boa parte da população vai todos os dias... Não, vai para a rua, vai para as compras e não tem nada, não leva nada. Não, vai para a cama com fome todos os dias, não é? Portanto, vai todos os dias para a cama com fome, portanto, tem fala ainda esta semana houve mortos em hospitais extraordinárias da baixa média do peso dos venezuelanos, e houve mortos em hospitais de Caracas porque os falharam os geradores, situações destas que se repetem todos os dias, situações que a gente não espera neste e de repente, de capitães para baixo, há direi uma coisa parecida com o que se passou em Portugal, mas algo desse género. Isso é uma situação... Nós temos, vamos lá ver... Não parece muito crível, porque o regime está muito mais enquistado. Temos aqui várias equações. Bem, primeiro, talvez partindo de um ponto de vista teórico, como indo assim aos clássicos, domina-se com quê? Domina-se com para a terminologia maquiavélica, o ouro e as armas, o ouro e o ferro, não é? E, de facto, ali, o que neste momento o regime tem, digamos, internamente, por um lado, as tais receitas petrolíferas, que hoje em dia são muito inferiores, não é? Hoje em dia está na base dos... Eram 3 milhões de barris de dia, agora são cerca de 500 mil, não é? Portanto, tudo isso também. Mas, de qualquer maneira, essas receitas, por enquanto, o que havia dessas receitas, vão parar ao regime, ao Maduro, a quem está no poder. E depois as armas, que é esta tal equação que a gente está aqui a ver. Portanto, tem isso e tem contra ele, de facto, manifestamente, a vontade popular, que isso parece que não há dúvida que, quantitativamente, são muito mais os venezuelanos que querem tirar, que não querem lá o Maduro, do que aqueles que o querem lá. Isso parece também não haver grandes dúvidas. Os processos deste tipo, eu estava-me a lembrar de um caso que é um caso clássico, que foi o caso do Irão, do Shah, em que a tropa, neste caso, e era uma tropa bastante articulada nesse tempo, mas andou, ao fim de 3, 4 semanas, todos os dias a sair à rua e a ter... Quebrou exatamente porque, numa dada altura, os próprios membros das forças de segurança, sei lá, quando voltam a casa, têm os familiares a dizer, olha, morreu hoje o nosso amigo não sei quê, quer dizer, portanto, eles próprios começam a ver a sua lealdade, o seu controle de lealdade, começa a ser abalado exatamente porque estão no meio... Embora aqui também haja um outro ponto curioso, e pegando num aspecto que ali o Jaime Gama há bocadinho estava a referir, é que também, pelo menos no Exército, a minha sensação é que as patentes tradicionais, enfim, isso também deve ter levado uma volta, eram exatamente os brancos e para baixo é que estava mais os mestiços, não é? E isso é um ponto importante. Na Venezuela, eu lembro uma vez um amigo meu que teve um encontro, já não sei, há muitos anos, com o Chávez, e o Chávez chamava exatamente a atenção para o facto de ele ser índio, de ter traços, aliás, que se vê muito bem, traços índios, e dizia que exatamente isto, nós nunca tivemos, até mim, nunca você vê um presidente e aqui um líder aqui deste país e nunca vê ninguém que tivesse estes traços, e nós, apesar de tudo, somos a maioria, portanto, esta reivindicação também pode ter... Agora, eu penso que hoje em dia, nesse aspecto, o que se vai ali jogar é de facto até onde é que isto dura, até onde é que rompe, não é? Porque também o problema da ruptura é que, se de facto as forças de segurança, ou armadas, ou as milícias e tudo isso se mantiver relativamente constante e leal ao regime, hoje em dia, quer dizer, no século XIX, eram possíveis revoltas de civis armados. Hoje em dia não, é evidente que se do lado da força
da força do Estado. O Estado, com todo o seu poder, pode ser a coisa mais ilegítima do mundo, mas se tiver essa força, não é? A Força Armada, o monopólio da Força Armada, ou quase monopólio da Força Armada, é evidente que por muito que... Agora, também temos a noção que a partir de um certo momento a consequência, enfim, da revolta diária, o desespero, não é? O desespero, porque também estas questões também têm a ver com uma outra coisa muito importante, quer dizer, populações que estão relativamente bem, ou mesmo que estejam com alguns problemas, ainda têm, digamos, aquilo que é essencial, não estão num estado desesperado. Aqui também começa a haver um estado de desespero da população, não é? Portanto, esse desespero leva as pessoas exatamente a correr riscos, a não se importarem de ir fazer a tal frente às balas e frente à repressão, e, portanto, a partir de uma certa altura, como a repressão é feita também, quer dizer, não temos aqui um corpo de janízaros, não temos aqui um corpo de cossacos, temos pessoas que, apesar de tudo, etnicamente, digamos assim, pertencem também à população. Portanto, essa lealdade, com certeza, que vai ser abalada a partir de um certo momento, quer dizer, tudo depende, portanto, do grau de constância enfim, da oposição, e dos líderes, não é? De certo modo, o líder da oposição e, portanto, o segundo presidente, os Estados Unidos deram-lhe uma certa garantia porque incluíram qualquer coisa contra os diplomatas americanos, ou qualquer atentado, também penso que foi John Bolton que disse isso, contra a figura do Guaidó, que seria considerado, portanto, um motivo, porque também pode haver, de facto, essa linha de intervenção. Numa dada altura pode acontecer, não é? E nestas alturas, quer dizer, uma intervenção com essa força, que podia ser desencadeada exatamente por um ataque, por exemplo, à própria embaixada americana, ou por um ataque. Esses ataques às vezes acontecem também, às vezes são fáceis de desencadear. Sim, mas são fáceis, digamos, não me parece ser essa... Não me parece ser esse o registro. Se o registro do próprio Nicolás Maduro. Maduro aí deve ter muita cautela. E ele tem os conselheiros cubanos deve ter muita cautela. Portanto, aí deve ter... Agora, depois aquela questão, por exemplo, dos russos e dos chineses, que é curiosíssima, mas eu creio que é sobretudo motivada por interesses geopolíticos e sobretudo também geoeconómicos, não é? Porque eles puseram lá dinheiro. Eles têm lá muito dinheiro metido e devem ter medo que o regime posto em causa, até de certo modo é contraditório um bocadinho do ponto de vista ideológico, sobretudo dos russos, que têm hoje um dos governos mais nacionais conservadores do mundo, também estarem envolvidos, no fundo, numa coisa, enfim, populista, claramente de esquerda, como é esta coisa do Maduro, portanto, aí... Mas, de alguma forma, há ali alguns traços que são comuns, não é? Portanto, não há muitos. Ver. Não sei se é um governo autoritário. Sim, talvez se todos os autoritários se juntassem... E se nós repararmos aquele tipo, as solidariedades que tem Maduro, são solidariedades que vêm de líderes que, independentemente de serem mais aquilo que a gente classicamente colocaria mais à esquerda ou mais à direita, são pessoas sim, mas, por exemplo, o Bolsonaro, que é autoritário, e o Trump, que é autoritário, não sim, são, estão exatamente pelo contrário. Quer o Bolsonaro, quer o Trump, a gente pode não gostar deles. Está bem, forem eleitos. Os outros também. O Putin também. São líderes eleitos que nenhum deles ainda violou regras democráticas. Nenhum deles violou regras democráticas, nenhum deles atacou a liberdade de imprensa. Sim, sim. Nenhum deles atacou a separação de poderes. Agora, quem o fez, como o Erdogan, como o líder chinês... Mas todos eles têm, sobretudo, também interesses. Sobretudo têm todos ali os três, o Erdogan, a Rússia, a Turquia e a China, têm, sobretudo, também ali interesses económicos grandes, porque meteram-se, de facto, bastante ali naquela... Bom, aliás, nós estamos a falar aqui, os nossos governos, no tempo do Sócrates, também, a Venezuela, numa altura, foi assim uma coisa... estimadíssima, não é? O Chávez veio cá não sei quantas vezes. O Chávez fez muitos negócios, tentou fazer, e sim, os negócios, a maior parte deles não correram muito bem. Não correram muito bem, inclusivamente para os investidores portugueses que foram para lá. Exceto mas recapitulando. Com exceção do comerciante de pernil de porco. Mas recapitulando, portanto, recapitulando e para acabar, eu acho que de facto isto é um destes testes de força, quer dizer, vai ser uma prova de força, não vai haver, vai ser uma prova de força que exatamente o ponto crítico é
este bloco armado do poder quebra ou não quebra. E se quebrar, enfim, se quebrar é pelas razões, enfim, de uma certa progressiva má consciência, não é? Má consciência, quer a nível das patentes médias, quer a nível das próprias altas patentes. Aliás, já houve, eles fizeram muita publicidade àquele dito militar em Washington que abandonou, não é? Portanto, a ideia de que possa haver esse tipo de... E, aliás, pareceu também qualquer coisa que eu vi há dias, uma coisa qualquer nesta que aparecia nas redes sociais, que era um grupo já de militares, também de oficiais, que se declaravam em rebelião contra o... Sim, mas foram logo presos. Alguns que se declararam e foram imediatamente... Bom, portanto, é uma prova de força, e como todas as provas de força, o diagnóstico é muito difícil de fazer, quer dizer, porque jogam aqui elementos psicológicos, elementos sociais, elementos de força, elementos de medo, quer dizer, joga tudo isso, não é? Agora, naquela geopolítica da América Latina, a Venezuela tem, digamos, houve uma altura em que havia ali um conjunto de países aliados, forte, não é? O Brasil em primeiro lugar, no tempo de Lula e de Dilma, a Bolívia, o Equador, mas agora isso foi, digamos, essa constelação foi desaparecendo, sobra a Bolívia, e agora há o México que desempenha um papel, o México de Obrador, que desempenha um papel aqui um bocadinho equívoco, ou menos diferente nesta geografia. Ao passo que a Colômbia, a Argentina, o Chile, os países digamos, da Organização dos Países Lima, não é? O Grupo de Lima. O Grupo de Lima, estão todos bastante, o Brasil naturalmente, o Brasil de Bolsonaro, estão todos bastante unidos contra Maduro. Até porque sofrem um problema, sobretudo os que são vizinhos, sofrem um problema da onda de refugiados. Claro, já vão 3 milhões. Já vão em 3 milhões de pessoas que saíram da Venezuela. Como é que isto pode ser julgado? Há de facto aí, porque, vamos lá ver, o México não vai fazer a mesma coisa que Cuba, não é? Mas o México poderá-se de facto desempenhar um papel aqui diferente? Não sei, porque a capacidade de interlocução deste governo do México com a Venezuela também não sei se será efetiva. E, por outro lado, não nos esqueçamos que a Venezuela, que passou a ser na área uma espécie de Cuba com dinheiro, estabeleceu ao longo dos anos relações muito fortes fora do campo da América Latina, com a China e com a Rússia. A China parece ser mais cautelosa em relação à Venezuela e tem apenas uma grande preocupação, que é do reembolso da dívida. Mas a Rússia, que agora está um pouco confortada com os méritos da sua projeção de forças na Síria, por exemplo, tem vindo a realizar grandes negócios com a Venezuela. Tem fornecido material militar, tem tomado posições nas áreas petrolíferas venezuelanas através da Rosneft e ainda recentemente há a indicação de que colocou 400 mercenários dessa companhia do grupo Wagner na Venezuela para auxiliar Maduro em certas operações de segurança. Ou seja, a rispidez com que a Rússia afrontou nas Nações Unidas a posição americana indicia que a Rússia pode estar a tentar, no caso da Venezuela, a exibição de alguma capacidade militar fora dos seus territórios contíguos. A Venezuela é grande. A Venezuela tem uma força militar e paramilitar de 300 mil. Não sei se nenhum país da América Latina ou mesmo da América do Norte está disponível para realizar uma intervenção militar na Venezuela. Não penso isso. Já disseram que o Brasil, que não. O Brasil já Brasil foi disse logo ao peremptório princípio, quando mesmo podia Brasil. toda a gente julgar que o Brasil ia dar esse passo e que isso ia ser a novidade
da política externa brasileira, imediatamente o Brasil recua para as posições clássicas da O general diplomacia Heleno, aliás, disse logo isso brasileira. ainda antes da posse do Bolsonaro. Portanto, há ali um poder de facto. E um poder de facto que não parece deixar-se muito intimidar por declarações, por ultimatos retóricos. Sim. E há uma experiência parece. recente da Rússia que deu resultado, Foi a não é? Que é Síria. Certo, a Rússia está fresca, não só da intervenção que fez na Ossécia, que foi o seu primeiro ensaio, da anexação que fez da Crimeia e da capacidade para desestabilizar toda a parte oriental da Ucrânia, como dessa operação na Síria, como até de várias operações de desestabilização de sistemas democráticos através do uso dos trolleys e do digital e das redes sociais. Não sei se no caso da Colômbia há a detecção de atividade das redes da Venezuela, a detecção da atividade das redes digitais ao serviço de Maduro. Mas um dos outros braços das novas intervenções russas, que são as equipas de mercenários ligadas ao Kremlin e financiadas por oligarcas próximos de Putin, já está em operação na Venezuela. E não nos esqueçamos de que foi durante todos estes anos a proximidade também com Cuba, na organização dos serviços de segurança, na estruturação de um tipo de forças armadas revolucionárias, no estabelecimento de sistemas de comissariado político dentro das unidades militares, na ideologia simbólica e nos próprios aparatos rituais e nas paradas das Forças Armadas, no serviço de informações. Portanto, é certo que Maduro desfruta de uma grande oposição popular, porque Maduro, digamos, teve o condão de fazer de um país rico um país miserável. Há países que já são miseráveis. Já não foi só Maduro. Mas já começou antes. Mas este é o que herda esse presente. Porque, digamos, um país ser miserável, conhecemos vários. Agora, um país que funcionava, que era rico, ter passado para trás de outros que já eram miseráveis. É preciso ter muita imaginação política e económica para conseguir esse desidrato. É difícil imaginar um país que tem as maiores reservas petrolíferas do mundo, maiores que as da Arábia Saudita, perder 50% da sua capacidade, do seu PIB em 6 anos. 50% do PIB desapareceu. É uma coisa extraordinária. Portanto, agora, apesar de é difícil nós imaginarmos isto. Essa impopularidade com o regime não está desguarnecido em termos de aparatos de segurança. Claro, é isso. E tem um pouco mostrado a determinação de o usar. Porque, no fundo, eu não sei se Chávez queria que Maduro fosse o seu sucessor. Maduro foi ministro dos Negócios Estrangeiros, Maduro vem da área do sindicalismo de rua, portanto, um sindicalista organizador de manifestações, é cooptado no sistema chavista e depois é posto em ministro dos Negócios Estrangeiros para circular. Mais ideológica, é posto no Ministério dos Negócios Estrangeiros para circular internacionalmente e para assegurar as relações também com os países a quem a Venezuela chavista se queria dedicar mais de perto. E depois é vice-presidente. E depois há a morte de Chávez. E é pela morte de Chávez que ele sobe. Já quando foi a sucessão de Chávez por morte, Maduro foi objeto de alguns reparos dentro do sistema chavista. E dentro dos potenciais sucessores e também na esfera militar. É certo que ele teve tempo para corrigir com mudanças de equipas esse criticismo. Maduro tem o comando completo do seu campo. É certo que ele é o presidente, é certo que ele tem capacidade para usar retórica internacional, é certo que ele gosta de exibir o sistema de autoridade política ou militar sempre que aparece. É certo que ele teve o condão de colocar logo o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o Ministro da Defesa a fazerem declarações de fidelidade
e de potencial intervenção no caso vertente. Mas se isso também vai até ao fim, não sabemos. Agora, a capacidade para o campo de Juan Guaidó lançar ações militares, ou mesmo paramilitares, ou de guerrilha, bom, ações de guerrilha seriam um aliado fundamental para solidificar o campo de Maduro neste momento. E não sei se essa capacidade existe. Já houve uns militares dissidentes que atuaram dessa forma e foram todos neutralizados. Qual vai ser o nível da participação popular nestas manifestações do próximo fim de semana? Juan Guaidó iniciou uma política de sedução aos quartéis. Tem Juan Guaidó a capacidade para fazer manifestações em frente de todas as unidades militares e de que essas manifestações resultem num enlace povo-estrutura militar ou numa fuzilaria à porta de armas? Estão a ser estabelecidos por canais adequados contactos para dentro da estrutura militar e para dentro da estrutura da polícia, a capacidade para organizar esse movimento. Nós também temos que ver que a oposição venezuelana agora encontrou repentinamente este símbolo, que é o herdeiro de López, do movimento de vontade popular. Este movimento de vontade popular é um movimento que não é muito grande. A oposição está dividida, porque há a oposição que, no fundo, gravita em torno das forças antigas do pré-chavismo, a Ação Democrática e os democratas cristãos, e que está muito abalada também por causa de toda a sua atuação, que é o que dá aso a que o chavismo apareça. Mas agora há novas correntes, novos movimentos. Na verdade, este Juan Guaidó, pela sua juventude, ele é um engenheiro químico, ele estudou na Universidade Católica, ele esteve na Universidade de Washington, ele conseguiu ganhar a presidência da Assembleia Nacional e começar a ter uma postura mais dinâmica e aparentemente mais articulada. Mas também é um estreia. E é certo que ele alia também... Há umas raízes também no movimento estudantil e há uma parte do movimento estudantil que tem claramente esta... Sim. E aí há uma certa frescura nessa ele é originário, aliás, dessa contestação estudantil à intervenção do chavismo na televisão e ao controle dos meios de comunicação. É daí que ele vem. Ele tem uma certa frescura, uma certa juventude e também tem uma aparência que lhe permite mover-se bem no cenário da diversidade da composição étnica da sociedade venezuelana. Mas tem organização, tem um aparelho político em todo o país. Ele vem muito do Estado de Vargas, que foi um Estado muito assolado por catástrofes e a que o chavismo não deu resposta a tempo. É um Estado onde a oposição é intensa, onde ele conseguiu ser eleito rompendo um círculo de líderes muito pró-chavista. O resto do país, acho que vai ser interessante observar. Espero que não tenhamos que observar um desastre violento, mas é um processo que tem características muito especiais, tem atores muito determinados, tem técnicas novas de intervenção neste género de conflitos e também tem pela frente uma força armada que não é uma força armada tradicional, é uma força armada que foi reeducada com outros valores e com outras técnicas e com outro enquadramento. Chamo-me Nogueira Pinto, uma das coisas curiosas na retórica de Maduro é que ele está a ser falado ao Sr. Trump, como ele diz, o Sr. Trump, mas remete sempre para Obama. Portanto, ele faz como se houvesse uma continuidade. Portanto, há sempre assim uma espécie de besta negra, que são os Estados Unidos, e é o inimigo, o inimigo permanente. Agora, os Estados Unidos
tem uma política permanente e uma coerência de intervenção? Pois, isso é uma das questões que hoje em dia se coloca muito claramente, não é? De facto, a gente vê que muitos destes regimes, eu aliás sempre achei que uma das razões por que Cuba tinha aguentado era exatamente evocar sempre aquele fundo, digamos, nacionalista da América Central e do Sul em relação aos gringos, em relação ao imperialismo americano, em relação à política de canhoneira, quer dizer, essas coisas estão sempre muito... A gente vê praticamente todas as lideranças, mesmo lideranças que aparecem na área direitista e conservadora, têm sempre muito cuidado de ter sempre muito... Enfim, a questão dos Estados Unidos é sempre, quando as coisas correm mal, é sempre uma forma, muitas vezes até, às vezes ambígua, às vezes até um truque quase propagandístico, de facto de proclamar, digamos, esse nacionalismo da América do Sul e da América Latina, porque é uma tradição fortíssima, não é? Daquela velha coisa do presidente mexicano, o México tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, não é? Portanto, sempre essa retórica. Essa retórica é muito importante e nestes momentos de risco, quer dizer, como de facto também há um passado de intervenções, quer diretas, quer mesmo de política de canhoneira e desembarque, quer indiretas, através de movimentos de serviços de inteligência, de conspiração. Quer dizer, os Estados Unidos, de facto, têm um longo historial de envolvimento nessas áreas, aliás, como os soviéticos tinham noutra, porque no fundo era... Mas eles fizeram bem em movimentarem-se tão depressa no reconhecimento de Juan Guaidó. Eu acho que alguém tinha que fazer isso, quer dizer, estas coisas também, eu acho que minutos depois, estas cautelas, tipo União Europeia... Foi quase pré-anunciado, não é? O Mike Pence escreve no New York, no Wall Street Journal, num jornal naquela manhã, naquela manhã, ele faz o discurso e seguir... Sim, mas eu acho que isso quer dizer, também hoje em dia, neste tipo de situações, vamos lá ver, este tipo de situações, o prolongá-las é um desastre absoluto, sobretudo para as populações, quer dizer, portanto, a lógica, e sempre foi a lógica ocidental do conflito, não é? Aliás, o Hansen tem isso muito bem perguntado, quer dizer, se se tem que ir para a confrontação, vamos depressa e vamos com força, que é para acabar rapidamente com a situação, não é? O Nicolás Maduro está a ter uma relativa derrota. Ele está a ser consolidado na área militar e securitária, mas ele até aqui contou sempre com o apoio do Supremo Tribunal, que fez todos os fretes na legitimação de todas as manobras e atentados à vida institucional do país. Mas ele não está a conseguir que o sistema judiciário, que tanto trabalho deu a estruturar, lance uma ação penal contra Guaidó. E está a pressionar imenso para que isso aconteça, mas isso ainda não aconteceu. E isso é algo que demonstra que pode haver algumas fissuras. É certo que nunca um sistema judicial intervirá o que quer que seja no resultado de um golpe de Estado e de uma confrontação. É um sistema acessório. Dentro da retórica digamos, de quem tem legitimidade institucional, é importante esse gesto. E esse tribunal ainda não arbitrou. Não se pronunciou. Portanto, para um chavista radical, esse tribunal está a ser cúmplice do golpe de Guaidó. Claro. Bem, ficamos hoje por aqui. Vamos seguir com expectativa as próximas horas, os próximos dias na Venezuela. Expectativa positiva, a esperança de que seja possível resolver o problema sem que tudo não degenere num banho de sangue. Reencontramos-nos dentro de uma semana.